Palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos. Marcos, capítulo de número 11. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 11. Evangelho de Deus, segundo nos escreveu o evangelista Marcos, capítulo 11, a partir do verso 1. Nós vamos dar continuidade à série A Centralidade do Simples Evangelho. E assim nos diz aquela que é infalível, inerrante e autoritativa Palavra de Deus. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês e logo, ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Respondam, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam, conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou sobre ele. Muitos estenderam as suas capas no caminho, outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém. Que o Senhor, meus irmãos, aplique a sua palavra em nossos corações. O tema da mensagem nessa noite será a humildade do Rei Jesus. A humildade do Rei Jesus. Daqui a alguns meses, meus irmãos, nós vamos ver um cenário de que um homem será eleito pelo povo e subirá a rampa do Planalto com uma faixa sob aclamações. Daqui a alguns meses, não importa quem será o candidato eleito da esfera civil, ele vai estar sendo cortejado e recebendo honrarias por conta da posição pela qual ele irá exercer. Diante de um cenário como este, existe muitas discussões, aqueles que são a favor, aqueles que são contra esses governos e governantes. Mas a pergunta que fica para nós como igreja é: onde está a nossa esperança em meio a tantas confusões políticas? Quem é realmente o verdadeiro governante da igreja de Cristo Jesus? Aonde está a nossa esperança, seja dentro do contexto político, seja do contexto da esfera social, seja no contexto das nossas famílias? Aonde está a nossa esperança? Quem é realmente o nosso verdadeiro rei e o nosso governante? Quais são as suas principais características? Você consegue identificar? Você consegue fazer uma lista daquilo que é fundamental no governo, no reino do seu rei? É sobre isso, meus irmãos, que nós vamos observar nessa noite. E nós iremos ver a humildade do Rei Jesus. Jesus entra em Jerusalém de uma forma humilde e surpreende a todos.
chegamos agora no último bloco de Marcos, aonde ele vai relatar os últimos momentos do Senhor Jesus Cristo, aquilo que alguns chamam de a paixão de Cristo, quando ele revela publicamente o seu amor pelos seus discípulos, entregando a sua vida para que nós hoje pudéssemos ter vida. O que nós estamos nos deparando aqui são os últimos momentos do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ao longo dessa jornada da série de Marcos, nós vimos diversas vezes que ele, juntamente com seus discípulos, estavam a caminho, e no caminho, e agora ele chegou no seu destino, que é Jerusalém, aonde ele iria ali morrer no lugar dos pecadores. E havia ali dentro daquele contexto uma grande expectativa, porque era a época da Páscoa, a grande festa dos judeus. Essa festa era celebrada apenas uma vez por ano e toda a nação era chamada a estar no único local, que era em Jerusalém, o local da adoração. E ali em Jerusalém estava todo o poder religioso, todo o clero, vamos dizer, daquele período, estava reunido ali por conta da festa. E Jesus, neste momento do seu ministério, já havia realizado muitos sinais e milagres a respeito de quem ele é. Então havia ali uma grande expectativa a respeito do Messias. E a nação de Israel, de uma forma geral, ela sempre esperava por este Redentor. Por este que iria cumprir as profecias do Antigo Testamento. Este que era herdeiro das promessas de Deus, aquele que viria esmagar a cabeça da serpente. Havia essa expectativa de esperança no meio do povo de Israel, no meio do povo de Deus. Os governantes desse período, eles ficavam preocupados com toda essa movimentação. Então, eles aumentavam o número de soldados na cidade nesse período. É semelhante quando uma cidade vai fazer uma festa muito grande. Notoriamente, você vê uma presença maior de fiscalização, de policiais, para poder conter toda a população. E aqui não era também diferente dentro deste contexto. Roma também se preocupava em manter a população minimamente organizada, para que eles não pudessem ter nenhum problema. E é diante desse cenário que nós nos encontramos. E o Senhor Jesus, ele se apresenta aqui como rei, mas não como aquele que vem para lutar contra Roma. Ele se apresenta aqui não como um grande general, como um grande soldado, mas ele entra em Jerusalém de uma forma humilde. Ele manda que pegue um jumentinho para que ele pudesse entrar na cidade. É o que está registrado do verso 1 ao verso 7, nós vemos a humildade do rei. Quando eles se aproximavam de Jerusalém, em Betfagé e Betânia, que eram vilarejos, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, veja que Jesus vai dar uma missão aqui para 2 dos seus discípulos. E ele disse, vão até a aldeia que está diante de vocês e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Respondam, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Interessante, meus irmãos, é que, embora neste momento do ministério do Senhor Jesus, seja importante que as atenções estejam viradas para Ele. Ele vai fazer algo aqui que vai chamar a atenção de muitas pessoas. Mas mesmo assim, ele faz de uma forma humilde. Quando ele entra montado num jumentinho, a mensagem que ele está transmitindo é que ele veio em paz. Ele não veio em guerra.
quando existe aqui a intenção de mostrar o poder, superioridade e altivez, ele não iria entrar montado num jumentinho, mas ele iria montado num cavalo digno de um rei. Se os irmãos se lembrarem os registros sobre o rei Salomão, quando vai falar a respeito das riquezas dele, vai nos informar em 2 Crônicas, capítulo 1, que ele recebia cavalos que vinham do Egito para Israel. Porque aquilo era um sinal do poder dele, da grandeza dele. Ele tinha cavalos que eram estrangeiros. Né? Às vezes, quando a pessoa quer ostentar que ela tem um carro muito bom, ela vai falar que o carro dela é importado. Né? Tem esse ar de glória, de poder, de aquisição. Quando, no livro de Esther, o rei faz uma pergunta para Amã sobre o que ele tem que fazer com o homem com quem ele deseja honrar, o que Amã vai responder? Amã responde o seguinte para ele: ao homem a quem o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, que leve o brasão do rei na cabeça, e em seguida seja o manto do cavalo confiado a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isso é que se faz com o homem com que o rei tem prazer de honrar. Então veja que a figura... Por que Jesus não entra num cavalo? Porque ele quer ressaltar a sua humildade, que ele veio numa missão de paz. Ele veio promover a paz entre os homens. Embora ele seja o rei de toda a terra, ele se fez pobre, ele se fez humilde, para que nós pudéssemos sermos ricos espiritualmente com Deus. Com carruagens e cavalaria, era a forma comum de um rei ser aclamado. Mas o Senhor Jesus vem montado num jumentinho. E aqui nós vemos a pobreza voluntária de Jesus. Do celeiro ao túmulo, tudo foi emprestado. Nada era dele, pois ele se fez pobre. E é interessante, meus irmãos, até mesmo o túmulo pelo qual ele foi sepultado foi emprestado por José de Arimateia. Ele também disse que o Filho do Homem não tinha onde repousar a sua cabeça. Que os pardais tinham seus ninhos, a cova os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua própria cabeça. Aqui nesse texto ele revela a sua onisciência. Ele diz: olha, vocês vão entrar nesse vilarejo e vão encontrar um jumentinho amarrado dessa maneira. E se alguém lhe perguntar, fala que eu que pedi. Os discípulos vão e acontece o quê? Exatamente como ele tinha havido falado. Isso revela o quê? Que o Senhor Jesus, mesmo ele sendo onisciente, mesmo ele sabendo de todas as coisas, ele humilhou a si mesmo. Mesmo ele sendo o proprietário de todas as coisas, ele pega um jumentinho emprestado. Ele se fez pobre. Todas as pessoas pobres que eu conheço, talvez você seja diferente de mim, mas todas as que eu conheço, elas são pobres porque já nasceram pobres ou porque não souberam administrar bem as suas riquezas. Então elas se encontram numa situação de pobreza. Normalmente, todas as que eu conheço são assim. É porque ela não conseguiu ser bem desenvolvida, talvez a sua profissão não seja bem remunerada, talvez ela administrou mal os seus recursos, então ela está numa condição de pobreza. Normalmente é assim. Mas com o Senhor Jesus, não. Ele se fez pobre voluntariamente. Pergunta para um pobre se ele deseja ser pobre ou se ele quer ser rico. É claro que ele vai falar que ele quer ser rico. Mas Jesus não. Ele tinha todo o direito, como o próprio herdeiro de todas as coisas, mas ele escolheu uma manjedoura para nascer.
o seu trono não era revestido de almofada. O seu trono era um madeiro pesado. O que esperava ele eram pregos para furar as suas mãos e seus pés. Esse é o nosso rei. Com isso, nós não podemos, meus irmãos, entender que agora só porque é pobre, então é igual a Deus. Fazer da pobreza um sinal de grande espiritualidade, como se ser rico fosse sinônimo de pecado. Não é isso. O Senhor Jesus Cristo ele está evidenciando para nós, deixando muito claro para nós, que a riqueza de um homem não constitui da quantidade de bens que ele possui. De um homem ou de uma mulher. O Senhor Jesus Cristo ele está mostrando para nós que nós não devemos nos apegar a essas coisas, meus irmãos. Seja muito ou seja pouco, o que importa é que nós somos do Senhor. Nem riqueza, nem pobreza, para o filho ou a filha de Deus, deve seduzir os seus corações. O Senhor Jesus Cristo aqui ele está cumprindo com a profecia de Zacarias. O seu Redentor vem até você e ele vem de uma forma humilhante. Até mesmo o transporte do Senhor Jesus, ele precisou do auxílio de outro. O empréstimo de outra pessoa. Mesmo ele sendo herdeiro de todas as coisas. Ele mesmo se colocou naquela condição por amor a cada um de nós. Ele fez todas essas coisas para mostrar que o quanto ele nos ama e o quanto nós precisamos também nos humilhar diante da presença dele. Então foram, veja, e acharam um jumentinho preso junto ao portão do lado de fora e os repreenderam e os despreenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram: o que estão fazendo? Soltando o jumentinho. E eles, porém, veja só no verso 6, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Por que esses homens deixaram os 2 discípulos ir embora? Porque eles responderam conforme as instruções do Senhor Jesus. Ou seja, para nós termos bom êxito em nossa missão, nós devemos conhecer as instruções do Senhor Jesus. Eles também se humilharam nessa missão. Eles foram submissos ao Senhor Jesus Cristo, por isso tiveram bom êxito na sua missão. Eles conheciam as palavras do seu Mestre. Eles confiaram na onisciência do Senhor Jesus Cristo e por isso que obedeceram. Será que nós confiamos nas palavras do nosso bom Mestre, na sua onisciência, quando Ele diz que está conosco durante todos os dias de nossa vida? Será que realmente nós confiamos nisso? Será que nós respondemos conforme as instruções do Senhor Jesus? Ou será que nós respondemos àqueles que nos questionam conforme o nosso próprio desejo? Eles só tiveram bom êxito, meus irmãos, nessa pequena missão, nesse pequeno encargo que o Senhor delegou a eles, porque eles responderam conforme a vontade do Senhor. A partir do verso 7, então, eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou sobre ele. Veja, meus irmãos, que nem mesmo uma sela havia para o Senhor Jesus montar. As capas aqui dos discípulos lhe serviram como uma sela para que ele pudesse montar sobre o animal. Então, nesse primeiro momento, nós vemos a grande humildade do rei. Mesmo ele sendo todo glorioso, todo majestoso, ele se fez pobre por amor de todos nós. Ele assumiu uma posição humilde diante de todos. E agora ele vai ser louvado, engrandecido e aclamado quando ele entra em Jerusalém. A partir do verso 8 até o verso de número 10, nós vemos a glória do rei. No verso 8 nos diz: muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos.
Tanto os que iam adiante dele, como os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. Amém. A expressão subiu em meio a aclamações, é isso que está acontecendo aqui. Então os seus discípulos, os dois, traz o jumentinho, ele monta sobre o jumento e agora ele vai entrar em Jerusalém, na capital da nação. Ele entra ali no meio dessa grande festa e todos, ou a grande maioria que estava ali, já o conhecia pelo seu ministério. Então eles cortaram as ramas das palmeiras, estenderam as suas capas no chão. Qual que era o sinal aqui? O rei está vindo. É como se eles estivessem esticando um grande tapete vermelho, porque o rei vai passar. E eles cantavam junto com isso. Eles cantavam aqui o Salmo de número 118. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi. E era assim, meus irmãos, que os reis, eles assumiam o seu ofício, o seu reinado nas nações da antiguidade. Esse era o rito, a cerimônia com que eles eram aclamados e coroados diante da nação. A Escritura registra para nós o reinado de Jeú, em 2 Reis, capítulo de número 9, nos diz assim: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel, falando a respeito de Jeú. Então se apressaram, tomando cada um a sua roupa, puseram debaixo dele. No mais alto degrau o tocaram buzina e disseram: Jeú reina. Então essa era a cerimônia comum daquele período, quando o rei ia assumir a sua posição oficial. No livro de Macabeus, embora não seja um livro inspirado, mas é um livro histórico, o primeiro livro de Macabeus, no capítulo 13, diz que entrou nela, na cidade, com cânticos, palmas, harpas, símbolos, liras, hinos e louvores, porque o grande inimigo de Israel tinha sido aniquilado. Ou seja, quando um grande rei ia assumir o seu papel de autoridade, a sua função diante da nação, ele subia em meio a aclamações, ele subia em meio a louvores, ele subia em meio à glória que o povo lhe atribuía. E é isso que está acontecendo com Jesus aqui. Ele é louvado por meio da multidão. E a multidão clama: Hosana. Eu confesso para os irmãos que no período em que eu era católico romano, eu acreditava que Hosana era o nome de uma santa, mas não é, né? Hosana é um nome que diz: salva-nos, ó Senhor. É isso que eles querem dizer quando clamam Hosana nas alturas. Salva-nos, Senhor dos céus. Glória seja dada ao Senhor, porque a salvação vem do Senhor. É isso que eles estão anunciando ao passo que Jesus entra em Jerusalém. Ó salva-nos, ou salve. Sempre houve no povo de Deus essa esperança da redenção que vem de Deus. Que essa redenção vem do Deus da aliança. A expressão bendito que vem em nome do Senhor era uma bênção pronunciada aos peregrinos. Mas quando ele se relaciona com os versos posteriores, essa bênção ela ganha uma proporção maior, porque ela relaciona-se com o reinado de Davi, que diz: bendito que vem o reino de Davi, nosso Pai, porque relaciona isso com a promessa de Deus sobre o reinado perpétuo do filho de Davi. E mesmo, meus irmãos, tendo toda essa aclamação, muitos ali estavam animados por conta da festa. Outros porque viram sinais e maravilhas que Jesus havia operado.
Mas nem mesmo os discípulos entenderam naquele momento o que estava acontecendo. É impressionante, meus irmãos, como que Jesus vai seguir no seu curso até a cruz. E ele não é seduzido, mesmo que seja pela aclamação de todo o povo. Sabe o que ele vai fazer aqui? Ele vai decepcionar todo esse povo. Ele não vai tomar o lugar de César. Ele não vai assumir uma posição oficial dentro do templo. O verso de número 11 diz que ele entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado o que ele fez, ele foi embora porque já era tarde. Esse mesmo povo que aqui está aclamando ele, louvando ele, engrandecendo ele, períodos depois, dias depois, vai gritar: crucifica-o, crucifica-o. É por isso que ele não é movido pela opinião popular ali, mas ele sabe qual é a sua missão. Ele não vai tomar o trono de César e nem dos principais sacerdotes ali, mas o seu trono está no Gólgota, está na cruz. É ali que ele vai revelar a sua grandeza e a sua majestade, morrendo por pecadores como eu e você. Se ele, que é o próprio Filho de Deus, não buscou glória para si, porque você e eu devemos buscar, meus irmãos. Sabe que isso ensina para nós? Que nós não devemos esperar reconhecimento humano algum a respeito do nosso trabalho. A nossa recompensa vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é quem nos conhece, Ele é quem nos designou em nossa missão, é a Ele que nós servimos primeiramente. É claro que servimos uns aos outros, amamos uns aos outros, buscamos nos esforçar para favorecer o nosso próximo, mas se o nosso próximo não reconhecer isso, louvado seja Deus. Nós servimos ao Deus Trino, Todo-Poderoso, ao nosso Redentor, aquele que nos criou, aquele que nos sustenta todos os dias. É a Ele que você serve. Mesmo que em meio a aclamações, Jesus não é seduzido com nada disso, mesmo que ele mereça não apenas os louvores dos homens, mas o louvor de todos os anjos nos céus, ele não se preocupa com isso, ele toma uma posição humilde. E por que nós queremos glória para nós mesmos? Por que nós queremos reconhecimento? Entende, meus irmãos, que o orgulho, a soberba, a ganância, ela é contraditória na vida do cristão. Um cristão não deve ser reconhecido por almejar ou querer estar em posições elevadas apenas, de querer buscar benefício próprio. Isso é contrário à vida cristã. Nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para dar a nossa vida para o trabalho, para o exercício, para a humildade. A característica fundamental do reino do Senhor Jesus Cristo é a mansidão e a humildade. É dar a outra face, é orar em favor daqueles que nos perseguem. Esse é o princípio do reino. A nossa salvação, meus irmãos, está no nome do Senhor. E é Ele quem opera todas essas coisas para a glória do nome dEle. Jesus, então, frustra a expectativa aqui de muitos. Ele não vai para o trono de César e também não permanece no templo. Ele deixa claro que o seu reino não é desse mundo, que o seu governo não é conquistado pela força da imposição, mas sim em humildade e mansidão. O trono que está esperando este rei não é um trono de luxo ou de conforto, mas sim de pregos e madeiras. E que a coroa que espera esse rei não é uma coroa revestida de pedras preciosas, mas é uma coroa de espinho que espera o Rei da Glória. Ele fez tudo isso, meus irmãos, para a nossa redenção. Para que nós hoje pudéssemos orar ao Deus Pai com tranquilidade em nosso coração, porque o caminho foi preparado por Ele. Nós podemos nos achegar à presença de Deus, podemos nos assentar na sua mesa, porque nós conseguimos uma eterna redenção, não porque somos bons, mas porque Cristo Jesus se humilhou
a tal forma, submeter-se como servo e adentrar no seu reino com um jumentinho, sem nem mesmo uma cela para poder sentar. Veja, meus irmãos, que o reino de Cristo ele é conquistado com suor e com sangue, de forma humilde, não esperando louvores de homens alguns. Diante dessa passagem, então, nós temos algumas considerações finais. Sabendo quem é o nosso Senhor, o nosso Mestre, o seu reino e o seu Rei, a missão que foi dada a esses 2 discípulos, nós devemos entender que devemos obedecer a Cristo. Não é porque Ele é humilde que Ele deixou de ser Rei. Nós devemos obedecer às suas ordens porque, mesmo Ele sendo plenamente divino e sabendo todas as coisas, Ele também é plenamente homem e Ele conhece todas as coisas, as nossas aflições, as nossas angústias. Meus amados, é extremamente confortante saber que todos os nossos dias foi preparado pelo Senhor. Que o Deus que nos conhece, que nos formou desde o ventre de nossa mãe, preparou todos os nossos dias. E essa missão pela qual Ele nos incumbiu, de anunciar o seu Evangelho e de vivermos para a sua glória, já foi determinado por Ele. Que nós devemos nos curvar diante da majestade desse Rei. Esse Rei humilde, de um reino que possui um reino com servos humildes e sinceros nas suas confissões, que dizem: Senhor, tenha compaixão de mim, porque eu sou pobre e pecador. O que eu mereço é só a ira do Senhor. Mas o Senhor, porque é misericordioso, me amou. E em forma de gratidão eu desejo obedecer à tua vontade. A humildade, meus irmãos, de um cristão genuíno deve ser evidenciada por todos. É contraditório alguém dizer-se cristão e viver de uma forma arrogante, soberba, sendo prepotente. Meus irmãos, não condiz com o evangelho da cruz pelo qual nós cremos. Por isso, veja o exemplo do serviço humilde do nosso bom mestre. Não espere reconhecimentos humanos. E saiba, meus irmãos, que ele, sendo rico em todos os aspectos, escolheu ser pobre. Existe muita dignidade na pobreza. Existe, meus irmãos, muita glória em poder servir ao Deus Trino. Nem riqueza, nem pobreza deve seduzir o nosso coração. As circunstâncias, elas só vão revelar quem é que realmente nós servimos. Se é o Deus Trino e verdadeiro, ou se é realmente os ídolos que criamos em nossos corações. A conclusão, então, com que nós podemos chegar diante da humildade do Rei e da glória do Rei, é que jamais nós devemos esquecer que o reino do nosso Salvador é um reino eterno, marcado pelo serviço e pela humildade, que após a manjedoura, a cruz e um túmulo vazio, existe um Rei que venceu a morte. Depois da coroa de espinhos, ele foi coroado, mas não mais de uma forma humilhante, mas em glória, quando ele subiu aos céus. Após a sua ressurreição, ele subiu em meio a aclamações, mas agora não em Jerusalém, mas na Jerusalém celestial. Ele subiu da mesma forma pela qual ele ressuscitou, com carne, com osso. Ele subiu aos céus e lá ele está assentado à direita de Deus Pai, como nós confessamos, e é lá que ele intercede por cada um de nós, para que todos nós possamos viver como ele viveu,
de uma forma humilde, prestando um serviço de obediência. É a este Rei, o único Deus vivo e verdadeiro, pelo qual nós prestamos culto, honra e louvor. E é diante dele que nós vivemos todos os dias de nossa vida. Por isso, meus irmãos, não se esqueça que o Rei, o seu Rei, ele é um Rei humilde e que ele valoriza, sim, também a simplicidade. Que Deus muito os abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de vós. Amém?